Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando hoje, vamos conversar, batendo um papo sobre essa questão dos pecados capitais, as nossas limitações e, claro, outras coisas dentro deste assunto também, a gente vai tentar tratar aqui justamente pensando em você. Lembrando que hoje nós temos mais pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração, como a Isilda Monteiro Rodrigues, ela é de São Benedito da Cachoeirinha, lá no interior aqui no interior de São Paulo, pede oração em especial por ela mesma, pela recuperação de uma cirurgia no fêmur. Ela fez isso há um ano e por isso ela pede que nós rezemos por ela, porque diz ela que não está muito bem de saúde. A Cândida Maria Bressanin, de Barra Bonita, no interior de São Paulo, pede oração por toda a sua família. Eliana de Freitas Drummond, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pede oração pelos aniversariantes Anaís Drummond, Maria de Fátima e Carlos Fernando Lage Paixão. A Maria José Barbosa da Silva, de Cajueiro, lá em Alagoas, pede oração por Edmundo, pede também oração por ela mesma, por João Arthur, Wellington e Yasmin, pede também pelo padre João Carnaúba, pela paróquia Nossa Senhora do Livramento e também pede por todos nós aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome de todos nós aqui, em nome de toda a equipe. De Cedro, em Pernambuco, Maria Nilce Ventura Honorato, ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. E também a Rosângela Maria Costa Rocha, ela é de Codó, lá no Maranhão. Pede oração pela cura e libertação de sua irmã, que está com AVC, aliás, teve um AVC, Maria Ângela. Pede também pela saúde do seu neto, Carlos Eduardo. Pede também por Rosângela e por toda a família. Daqui a pouco a gente continua lendo as intenções, os interativos. E claro, você sabe que nós colocamos sempre todas essas intenções no final do nosso programa. Rezamos por você, por elas, pelos seus agradecimentos e apresentamos a Deus todas as suas necessidades. Muito bem, continuando o nosso programa, Você Pode Ser Feliz, a gente aliás, estamos aqui com a Silvia, com o Fred, e estamos começando a bater um papo aí sobre essa questão dos pecados capitais, mas agora nós temos mais um convidado, Reginaldo, por favor, seja bem-vindo, psicólogo, Deus te abençoe, bem-vindo ao nosso programa. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Igualmente, viu? Pode sentar, por favor, a Silvia está conosco aqui. Então, nós começamos a conversar sobre essa questão dos pecados. Aliás, começamos não, né? Fizemos um bate-papo sobre um pouco o trabalho que a Silvia tem, ela trabalha com a educação há 22 anos, né? Tem o Fred, um músico que com as suas músicas ele leva a espiritualidade a todos nós, né? Evangelizando sempre para o Brasil inteiro, né? Você vai. Brasil inteiro. Brasil E um inteiro. pouquinho fora dele já, viu, padre? Também, graças onde a Deus. Nós somos a Boston, Miami, Nossa, Estados Unidos também. Já andamos por ali. Que bom, graças a Deus, né? Levando a palavra de Deus. Então, assim, e agora com a sua presença que vai nos enriquecer também. Então, por isso, seja bem-vindo, viu, Reginaldo? Muito obrigado pelo convite, bom? viu? Que bom. Espero, você estava dizendo que é a primeira vez, espero que sejam outras tantas aqui no Você Pode Ser Feliz, viu? Tá bom? A gente, para começar, nós temos um VT para entender um pouco, porque nós temos 7 pecados capitais, não é? Não por ordem de importância, são 7. Não dá para a gente saber qual é o mais importante, qual é o menos importante. E nós temos um VT agora que vai nos ajudar a entender, um primeiro VT, para a gente lançar mão de um bate-papo sobre ele. Então, eu gostaria que você que está em casa também, que acompanhe conosco e vamos ver como é que a gente pode, a partir desse VT, perceber quais são as nossas limitações e como podemos trabalhar com isso. Acompanhe comigo.
falta de comprometimento, tédio, falta de interesse. Fique atento, pois estes são alguns dos sintomas da preguiça. Mas e você? Sabe o que é preguiça? Preguiça tem a boa e tem a ruim, né? Seria a boa descansar o merecido, uma preguiça gostosa. E a ruim seria deixar de fazer as obrigações para curtir essa preguiça. Então, isso seria um ponto negativo aí de ser dominado por ela, né? Acho que seria isso. Preguiça é uma pessoa que não tem prazer na vida, é um ócio, é pessoa que se acomoda. Preguiça é quando você não tem vontade de fazer nada, né? Eu acho que ser preguiçoso é uma pessoa desocupada, pessoa que não tem ambição na vida, lutar pelos seus ideais, né? Buscar alguma coisa de concreto na vida. Então a pessoa acomoda na vida e fica preguiçoso, fica esperando só a coisa vir, né? Sem esforço nenhum. Elizabeth Oliveira é terapeuta comportamental para distúrbios do sono e difere a preguiça do cansaço e afirma que este pecado é uma falta de comprometimento com nós mesmos. Então, assim, frente ao dia a dia, eu tenho algumas coisas que acontecem durante o dia e eu não penso sobre essas coisas passam de uma maneira desorganizada e eu não quero trabalhá-las. Isso é a preguiça, não é não fazer nada. Então, que é diferente do cansaço que a gente tem. O cansaço é uma coisa que é mais orgânica e a preguiça é uma coisa mais, que a gente poderia dizer, existencial. Para evitar a preguiça, ela ainda apresenta alguns questionamentos que podem ajudar a combater este pecado. Como então eu combato essa preguiça, essa assídia, né? Essa falta de interesse por mim? Começando a ter interesse por mim, tendo um zelo por mim, né? Tendo as perguntas, né? Que são essenciais para a vida da gente. Então, que aí o adolescente tem muito, né? Então, por que eu faço as coisas? Para que me servem as coisas? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a vida, para que é a morte, né? O que significam essas coisas no dia a dia. Né? Quando a gente começa a ter essas perguntas mais à flor da pele, a gente para de ser negligente com a gente. Segundo Elizabeth, amor e zelo são sentimentos que devem andar juntos para enfrentar a preguiça. O estar presente na realidade é o combate à assídia, é o fazer as coisas com zelo, é o fazer as coisas com amor, né? Dentro, né? Com essa pergunta, aonde me leva isso? Que experiência de amor eu faço, né? Lavando os copos da minha casa, lavando a louça da minha casa. Se a pessoa exercitar, pensar coisas positivas, pensar que pode estar fazendo algum movimento, uma atividade, contribuindo com uma outra pessoa, a preguiça desaparece. No entanto, se você fica parada, sem muitas coisas por pensar, a preguiça vai tomar conta. E aí, Reginaldo, o que você achou do BT? Eu acho que é interessante, até ela trazendo o que ela acredita que é a preguiça, né? Eu acho que vale a gente pensar um pouquinho que existem vários fenômenos e as pessoas tendem a explicar o fenômeno de acordo com o seu arcabouço teórico, o teu conhecimento, né? Então é interessante que ela trouxe a ideia da preguiça enquanto uma questão existencial, não é? Quer dizer, o ato de não agir e não mudar, ou estar diante de problemas e você não resolvê-los, para ela isso é uma preguiça. Talvez para uma outra pessoa a preguiça é ficar apenas deitada, sentada e não fazer nada, né? Eu entendo a preguiça, como ela falou, né, como uma questão existencial, e como também relacionada a uma história de vida, né, em que provavelmente não houve bons modelos de atuação no mundo, né? Então, por exemplo, um pai e uma mãe que às vezes não foi um bom modelo de trabalho, de guerra, de luta, não é? Ou às vezes pais que às vezes não deram nem desafio para os filhos desde a infância, não foram dando desafios graduais. E aí o que acontece é que, como a Silvilena disse agora há pouco, na questão dos pais permissivos, né? É aquele pai que facilita a vida do filho, dá tudo o que ele quer. E aí o que acontece? O que acontece é que ele não nasce para ser guerreiro.
Ele nasce para ser protegido. Poxa, mas é importante isso E aí, aí. nesse sentido, a preguiça vai ficar muito evidente numa pessoa como essa, né? E acaba levando isso para a vida toda, não é? Por exemplo, essa questão dos limites, talvez que a pessoa não tenha tido. Outro dia conversávamos sobre isso, né, É né, verdade, Fred? eu lembrei Até disso você agora. mesmo disse isso, assim, a preocupação do pai é oferecer tudo para o filho ou para a filha, não é? Ou talvez para compensar de alguma maneira. Suas ausências também. É, e acaba criando depois na pessoa um desestímulo para a própria vida, não é? Isso poderia desencadear alguma questão patológica na criança, depois na criança ou no adolescente, o fato dessa ou permissividade dos pais ou não presença? Na psicologia, nós chamamos muito isso de autocontrole. O que é autocontrole, né? São alguns comportamentos ligados a ter disciplina, né? A saber se controlar emocionalmente, a saber ouvir, não ter tolerância à frustração. Não é? Então, o que acontece é que, se esses pais não desenvolvem esse autocontrole, então vamos pensar, se eu não estou desenvolvendo uma criança para ter disciplina, como que ela vai ser bem-sucedida naquilo que ela fizer? Ela não vai ser bem-sucedida. Então, na medida que ela for fracassando nas suas atuações no seu dia a dia, ela vai tendo rebaixamento no senso de autoconfiança dela, né? Entendo. Agora, na educação, é tudo a ver com... Por isso que é importante, olha, um psicólogo e uma educadora, são temáticas profundamente necessárias para a gente pensar hoje em dia, justamente por causa dessa questão das limitações que as pessoas têm, dessa, talvez, insensibilidade com as coisas. E concorda com aquilo que o Reginaldo disse? Completamente. E eu fiquei aqui pensando num fator que eu acho primordial. Até uma certa idade, não saberia dizer exatamente em qual faixa etária, mas eu vou até responder como mãe. Eu acho que a gente não pode deixar muito poder de decisão na mão dos filhos, né? Olha, você vai começar o curso de inglês, é primordial, é importante que você faça, mas ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Não é? Então, a criança chega chorando, fala mal do professor, foi mal na prova, ah, coitadinho do meu filho, então vamos desistir desse curso e vamos fazer outro. Né? Qual é o modelo que ele tem de pai e mãe? Então, eu digo isso muito para os meus filhos. Pense bem o que você vai começar. O meu filho do meio é o mais argumentativo, ele tem 11 anos. Tem e 11 ele anos, quer é o mais ser goleiro. argumentativo. Olha que legal. Ele quer ser goleiro. E tudo bem, Bruno, só que você tem que ter disciplina para a escolinha, horário, sábado e domingo e lidar com os seus estudos. E você não pode desistir. Então, você tem que pensar que isso é uma escolha sua e que ela tem começo e meio. Se tiver fim, não der certo a sua carreira, mas você vai cumprir com todos os compromissos. Chegou um belo dia, choveu, estou cansado. Você vai com chuva e vai cansado. Então, dizer para ele que a partir do momento que ele assumiu esse compromisso, é dele, lógico que eu vou ajudá-lo, mas eu vou dizer, olha, a vida não é fácil. Não é assim, eu desisto, eu não vou ao compromisso, eu tenho compromisso com o técnico, com o meu grupo, não é? E, então, isso também está muito ligado à questão da preguiça. Quer dizer, se tudo eu deixo que meu filho, né, esmoreça e faça de acordo com a vontade dele, né, que referência ele tem? Então, eu acho que eles precisam dos limites, né? Claro. A gente voltando novamente no que eu tinha dito, né? E essa questão da referência. Eu tenho um modelo de mãe que me exige, que me obriga. Exato. Então, numa equipe de escola, eu não posso desistir. Eu não posso ficar aí na equipe dos melhores. Eu estou aqui para conviver. Claro, sem E dúvida. Eu tenho que dar o melhor de mim. Acho que isso está muito relacionado à questão da preguiça, né? Olha, eu desisto, eu deixo, eu largo. E a responsabilidade... E os pais não falam nada, não. Né? E aí volta o que o Reginaldo disse. Que modelo eu tenho, né? Eu acho que o mais interessante é essa questão, a permissividade dos pais em relação a esse contexto. Porque os pais, eles... Primeiro que já deixaram, e claro que a gente está falando de um contexto atual e também não é exatamente todo mundo assim, mas eles já deixaram essas competências para a escola. Quer dizer, agora a escola vai dar o limite, porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, ela não consegue direcionar esse pensamento. A criança já está doutrinada, então ela só tem limite aonde? Na escola. O que acontece com ela quando ela retorna? Bom, em casa eu tenho o que eu quero. Meu pai não me obriga, enfim, não me dá nenhum tipo de limite. Lá é ruim. Ficar na escola é ruim. Claro, eu quero ter até pela exigência que vai ter. Sim, vou ter uma exigência. Então, é o que você disse, o inglês é importante, ele consegue ter esse valor, mas lá o negócio fica mais duro para mim.
porque em casa eu não tenho essa Senão referência. também a pessoa vai desistir sempre de tudo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, você que está sintonizado aqui no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando com o Reginaldo do Carmo, com a Silvia Helena, Fred aqui, sempre nos ajudando nessas reflexões. E o nosso assunto, começamos a falar sobre essa questão da preguiça, um dos 7 pecados capitais. A gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta continuando esse assunto. Não saia daí, até daqui a pouco.